Os negros e negras representam 56% da população brasileira, mas são tratados como minoria e sofrem diariamente com o racismo. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, entre 2018 e 2021, os casos de racismo no Brasil saltaram de 1.429 para 6.003, representando um aumento de 31%. O racismo é nocivo à sociedade e se manifesta de diversas formas, no plano individual, institucional e estrutural. Seja como for, é preciso combatê-lo. É uma luta diária e que deve ser de todos nós. Então, vamos falar sobre racismo estrutural? Entra na roda com a gente. Meu candeá encandeou, eu vim pro samba, vim sambar com meu amor. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Roda de Mulheres, que está começando ao som da bela voz de Micaela Gomes. E no programa de hoje vamos falar sobre racismo estrutural. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Matilde Ribeiro, da Unilab, Marti Silva, coordenadora de promoção de políticas públicas e promoção de igualdade racial, a professora Vera Rodrigues, coordenadora do curso de extensão Mulheres Negras Resistem, e a delegada Arlete, que é diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. Sejam todas muito bem-vindas e também Micaela, que já falei aqui no início, apresentando, abriu o nosso programa brilhantemente, está de volta a casa, não é isso, Micaela? É um prazer voltar, ainda mais com essas mulheres incríveis aqui. Bom, meninas, é um prazer grande ter vocês aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta. Como é que o racismo, qual a relação do racismo estrutural e o contexto histórico da população negra? Essa questão ela é a base, né? Nós partimos da compreensão de que a população negra ela viveu e vive um contexto de racismo, e esse racismo é estruturado historicamente, sobretudo nas nossas bases de construção social, no colonialismo, no escravismo. E essas bases históricas, embora elas tenham sofrido alterações ao longo do tempo, nós estamos no século XXI, né, e nós podemos situar isso inicialmente em meados do século XVI, como esse processo chegou ao Brasil, com a expansão mercantilista, com o processo de intrusão colonialista no Brasil, que a gente precisa dizer que não foi um processo de descobrimento, mas um processo de intrusão, e de como a população africana foi utilizada e foi sobre ela lançado um processo violento, talvez um dos maiores crimes contra a humanidade ocorridos ainda sem reparação, como parte de uma estratégia econômica. O trabalho escravo como um modo de produção, de acumulação de riqueza, de apropriação por quase 4 séculos. Então, essa estrutura ela foi montada não apenas do ponto de vista econômico, ela foi montada do ponto de vista filosófico, ideológico, jurídico, cultural, e essas estruturas elas perduram com alterações, né, com alterações do pós-abolição, que é um outro processo. E no século XXI nós nos encontramos aqui, povo negro, mulheres negras, imbricadas ainda nesse racismo estrutural. Agora, ele é estrutural, mas não no sentido que ele seja impossível de ser transformado, né? Então, essas estruturas elas precisam ser removidas por várias formas. Né? Então, o professor Silvio Almeida ele diz uma coisa em relação a que ele não gosta muito de comparar com o racismo estrutural como com a escravatura, né? Que ele diz que, por exemplo, isso aí seria uma forma de simples, porque as pessoas poderiam, de repente, modernizar tudo, vamos modernizar dar e um choque de modernidade e mudar tudo. Como é que vocês veem mas isso? por outro lado, a gente não pode esquecer também a escravidão, né? Muitas das coisas que acontecem no nosso cotidiano têm a ver
com uma mentalidade escravocrata, com costumes. A Marti falou do processo histórico e nós vivemos há 134 anos da abolição da escravidão e o espelho está aqui, né? A população negra é a mais pobre entre os pobres, não tem acesso a políticas públicas de maneira a ter suas questões atendidas, vive racismo e preconceito de maneira cotidiana. Extensiva, né? Não há um negro ou uma negra no Brasil que vá dizer para a gente que nunca sofreu racismo, né? Assim como também as mulheres, né? Não dá para nenhuma mulher dizer que nunca sofreu machismo. Então, é estruturante também, né, das nossas relações. Existe uma teoria, assim, que eu acho que não prospera, falando que não existe o racismo estrutural por causa da miscigenação que existe no Brasil, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Eu acho essa uma das mentiras mais bem contadas e repetidas ao longo do tempo nesse país. Porque não faz o menor sentido. Nós nos orgulhamos de uma mestiçagem que nunca passou de uma ideia de que o contato biológico, né, o afeto, a formação de famílias interraciais blindassem contra toda uma estrutura da sociedade. E nós também construímos uma visão muito romântica da mestiçagem. Acho que não tem nenhuma de nós aqui que não tenha passado por aquele processo. A mestiçagem, o encontro do amor, né, entre o branco, o negro, o indígena, aquela coisa linda. Quando a gente poderia falar de violência, de estupros, inclusive. Não querendo tornar isso, né, uma possibilidade única, mas eu fico imaginando uma sociedade em que a tua vida, o teu corpo pertencia a outras pessoas, tu falar que tu podia ter a possibilidade da escolha, inclusive dos afetos, e depois pensar que essa mestiçagem, ela nunca extrapolou os limites do aceitável. É uma mestiçagem que nunca atingiu, por exemplo, os espaços de poder na sociedade. Por que o Congresso Nacional não é mestiço? Por que o empresariado brasileiro não é mestiço? Por que os donos das grandes mídias hegemônicas não são, né, representativos dessa mestiçagem? A mestiçagem só se for ali, ó, sabe, na base, e deu. Essa mestiçagem também, a gente precisa compreendê-la como um processo de um projeto político de construção nacional. A mestiçagem como um mecanismo de eliminação da negritude, da história negra, da presença negra, que inclusive é alguma coisa assim um pouco esquizofrênica do ponto de vista da elite que pensou essa estratégia. Porque, veja bem, 5 milhões de africanos chegaram vivos ao Brasil para ser escravizados. Essa escravização demorou 4 séculos, inclusive produzindo os descendentes desses africanos. Então, é uma população significativa. E o pós-abolição deu uma ideia de que agora nós precisamos esquecer essa página negra, né? E aí o processo de mestiçagem com aquela ideia estúpida da xícara do café com leite, que misturando biologicamente a população, a genética negra iria sumir, né? Como se você jogasse leite no café e ele vai ficando branqueado ao longo do tempo. E graças à genética, essa se tornou uma grande farsa, né? Que é o processo também de branqueamento, né? Uma ideia ridícula, inclusive. Então, essa mestiçagem, ela não pode ser vista, e ela foi construída também como base ideológica da ideologia da democracia racial, né? A ideia de que mestiços, negros, brancos convivem amistosamente, não tem conflitos de interesse, que a questão racial não se aplica entre nós de forma violenta, discriminatória, excludente. Então, a gente precisa botar as cartas na mesa e dizer, a nossa mestiçagem, ela foi, no que pese, as experiências do afeto e das escolhas, mas ela foi pautada no domínio do colonizador sobre corpos indígenas e negros. Com a ideia de quanto mais branco, melhor. Quanto mais branco, né? melhor. Nessa mistura. Isso. Valorizando o branco como o bom, o puro, e no contraponto, o negro, e aí leva o indígena junto, como sendo ruim, o que não se adequa, o que não tem história válida e assim por diante. Isso é muito perigoso, né? Porque algo baseado nessas ideias foi que surgiu o nazismo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas ideias de
raça superior, de qual é quem é melhor do que quem, né? Sim, em qualquer lugar do planeta. Eu acho que a gente tem que, são ideias que nós temos que combater desde o princípio, né? Para que a gente possa realmente transformar essa sociedade numa sociedade onde todos nós possamos conviver de forma igualitária, né? De forma que cada um tem o seu papel e tem que ser respeitado esse papel. Não é isso? Agora, as pessoas, elas falam também muito a respeito de que não existe esse racismo no Brasil. Quer dizer, segundo uma pesquisa, diz que existe, eles assumem que existe o racismo no Brasil, mas que não é como se imagina. E as pessoas não se enxergam como racista. Como é que vocês veem? Tem o racismo, mas não tem o racista, né? Tem o racismo, mas tem o racismo. Como é que é isso? Nessa lógica. É porque esse debate ele é conduzido de uma forma meio irracional, né? E se torna ridículo se não fosse perverso. Como é que nós vivemos uma sociedade racista, mas ninguém é racista, né? Nós temos uma sociedade racista, que a ideologia racista ela é aplicada cotidianamente, quando durante muito tempo se colocava nos anúncios de emprego a boa aparência como um requisito. A boa aparência queria dizer não preto, não preta. Quando a gente passa naturaliza o raciocínio de que um jovem preto é perigoso, de que uma mulher preta ela é necessariamente pertencente a um grupo profissional subalternizado, né? O lugar do intelectual, da intelectual, do que está no ambiente de decisão, do que tem uma capacidade de escolha dentro do seu grupo social, não é dada, não é atribuída às pessoas negras. Então, isso é racismo. O racismo também ele se expressa daquela forma violenta, de uma pessoa chegar e agredir crianças no restaurante porque elas são pretas, de achar que aquele lugar não é dela, de uma pessoa, de um grupo ali porque tem pessoas negras. Acontece da forma violenta no sentido do extermínio também. Então, a gente tem uma sociedade racista. Precisamos compreender que essa sociedade é racista para a gente poder entender, encontrar os caminhos de porque aqui não é tão claro como é nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é uma coisa assim bem ostensiva, quer dizer... Eu acho que é bastante ostensivo. A questão é que aí eu me lembro do professor Kabengele Munanga, né? Quando ele disse que no Brasil se cometeu o crime perfeito. Qual é o crime perfeito do racismo brasileiro? Ele nunca foi para o papel. Nós não temos uma lei de Jim Crow, sabe? Assim, colocando o apartheid e diz, olha, é proibido entrar aqui, é proibido entrar ali, mas ela está tão entranhada nos costumes e ela produz vítimas, tão vítimas quanto o George Floyd lá, quanto aquele rapaz que morreu dentro da viatura asfixiado aqui no Sergipe, quanto as mulheres negras cuja taxa de feminicídio é mais alta do que de mulheres brancas, ou seja, o que nós temos é um processo que me parece muito forte de negação dos fatos, de negação dos fenômenos. Então, a gente faz uma comparação que eu até entendo, eu também estudei, assim, vi assim, essa coisa, Brasil e Estados Unidos, tá? Mas é preciso entender os contextos e a maneira como o racismo pode acontecer em diferentes lugares, sabe? Uma vez me deram uma definição, eu ainda era uma jovem negra, começando o movimento negro. Aí me disseram, olha, a diferença de ser negra aqui no Brasil e ser negra nos Estados Unidos é que aqui vão te dar o tiro pelas costas e lá vai ser na tua cara. É a única coisa, você vai morrer igual. As suas chances de morrer são iguais. Então, as pessoas se baseiam nisso aí para achar ou para se colocar de uma forma, como é que eu posso dizer, minimizar a situação aqui no Brasil, né? Como se é parecido um pouco, sabe, com a ideia da escravidão branda. Isso. Sabe? É como assim, não, aqui não foi tão ruim assim, porque afinal foram os portugueses. Imagina se tivesse sido os britânicos. Gente, tu não vai fazer isso por nacionalidade. Dói de qualquer maneira. Pois né? então, a açoite dói, a ideia esdrúxula, absurda e mais criminosamente quando ela é repetida por pessoas que têm acesso ao conhecimento histórico, de que a escravidão foi um processo produzido pelos próprios africanos, como se o território africano não tivesse passado por invasão bélica, com armas, com força, né, com imposição de todas as formas. São essas ideias que dão base a essa ideologia da democracia racial, que ela foi quebrada em alguma instância pela produção do conhecimento e dos saberes que estudam a questão racial. Né? Mas no senso comum, em alguns grupos, ela ainda está lá, entranhada, como se fosse uma verdade histórica, a nossa verdade histórica
da democracia racial, quando a gente vive um racismo bem estruturado, né? Isso acho que normaliza, inclusive, né, o racismo, né? Muitas questões que são racistas, as pessoas não veem como racismo exatamente por causa dessa coisa que é estrutural, né? Naturaliza e, além de naturalizar, fica incorporado na pessoa negra uma baixa autoestima, né? Que leva a pessoa até não reagir, né? Ou se reage, demora para cair a ficha, né? Às vezes. Eu fico pensando, eu e Vera, que somos professora, e lidamos com a formação de novos professores, né? Ou novas pessoas com conhecimento de nível superior. O que eu vejo na reação dos alunos e das alunas, no início, quando começamos a tratar dessas questões, eles perguntam assim, mas por que a gente tem que falar de racismo numa universidade? Eu vim aqui para estudar. Gente. Como se tratar de racismo não fosse uma forma de estudo, né? Sim. Como se não trouxesse os elementos de contradições. Isso também é estrutural. E de acho que a questão é uma educação que vem lá de trás, que não ensinou a esse aluno o que é realmente, como é que funciona, para que funciona a educação. Da nossa formação histórica, né? A gente não pode falar de história do Brasil, de projeto nacional, de qualquer coisa que tenha acontecido nesse lado do mundo aqui, sem falar do racismo, sem falar nas estruturas que deram base a esse racismo. Então, mas isso está tão naturalizado, a ideia de que vamos jogar para debaixo do tapete, né? Atrás da cortina. Deixa de ser chata, tu só fala em racismo. Ai, mulher, tu só fala em racismo. Mimimi. Esse seu mimimi também. Tu é uma pessoa complexada, né? E nós precisamos botar nos estudos, na produção do conhecimento, essa questão, para a gente não dar continuidade a uma sociedade ignorante sobre si mesma, que é a sociedade brasileira, né? Que a história foi toda deturpada, toda contada a partir de uma amenização do caráter criminoso, violento, desumano da escravização. Todo cristão chora quando lê a história de José, 11 anos escravizados no Egito. Mas ninguém lamenta que os nossos ancestrais passaram 4 séculos escravizados. É disso que a gente está falando, sabe? É simples, mas é profundo. É uma coisa assim, a gente só precisa rasgar o véu. Olha, essa história aconteceu de verdade. Esses dias eu estava vendo as redes e o caso do vereador de Curitiba, Sim. Renato Freitas, né? 300 anos ou mais, ele é o primeiro vereador cassado, tem um black power desse tamanho, né? Um menino jovem, primeiro vereador cassado lá em Curitiba. Por quê? Porque estava numa manifestação, alguma coisa assim, entrou na igreja. E aí foi cassado porque afetou a madre igreja, né? Sendo que o próprio padre, o bispo... O Papa vai recebê-lo. Todos o Papa vai receber dele, esse rapaz. E o cara perdeu o mandato. Gente. Né? Então, aí vai me dizer que não tem racismo no Brasil, que é mimimi? Gente, é um absurdo. Mas eu queria saber de vocês também a questão da como as políticas públicas elas podem melhorar essa questão, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre racismo estrutural. E vamos iniciar este bloco com o depoimento da atriz e cantora Elisa Lucinda, que viralizou nas redes. Ela deu esse depoimento para o Diálogos Ausentes do Itaú Cultural e nós vamos replicar aqui no Lugar de Fala. Acabou que nós negros acostumamos a ver o branco, né? Então a gente vê o branco, vê, acostumado a observar, a ver, porque o foco também da sociedade está todo neles, está na mídia, tá? Mas a mão não é dupla, tanto que se confunde. Me confundem com Margareth Menezes, com a Zezé Mota, confundem os Djavan com Milton Nascimento. As pessoas não... Sabe, é como se fosse um bloco, sabe? E é porque não vê. Então você entra num restaurante onde só tem branco e não repara isso. Você é gente boa. E eu conheço um monte de gente de esquerda que entra num restaurante, só tem branco e não percebe isso, que alguma coisa está errada. Se tem territorialidade, tem apartheid. Se eu sei onde encontrar preto e onde encontrar branco, tem apartheid, caralho. Eu queria que vocês comentassem essa fala, que vocês comentassem sobre esse apartheid. Posso começar numa lógica seguinte, o que ela fala, de que é um bloco, né? Então, é isso, esse apartheid, assim, esse bloco, são os negros que vão para a escola de samba, né? São os negros que vão para o candomblé, são os negros que moram na favela. Então, uma generalização, né? Como se nós não tivéssemos diferenças entre nós, diferenças de onde trabalha, diferença de gosto, diferença de como se veste e até do biotipo mesmo, né? Olhando eu e a Marti, não dá para confundir as duas, né? Não dá para confundir vocês. Pois é. Não dá. Mas confundem. Gente. Oi? Né? Mas confundem. Sério? Ou então, Demais, quando chega em algum sou- lugar e pergunta, a tua irmã está ao teu lado, aí você está aí. Isso. Uma vez aconteceu, eu e a professora Zé Madeira, estávamos no mesmo evento, né? E aí a sua irmã acabou de chegar e eu... Minha irmã, acho que não, minha filha. Eu desconfio que ela não está aqui, não. Mas essa ideia do parentesco, né? Implícito, né? A Quando Zelma estamos juntos. é referência também, porque outro dia ela estava numa instituição, eu cheguei em seguida, quando o segurança vai abrir o portão para eu entrar, ele diz o seguinte: você já está de volta? Eu disse, não, mas eu nem não tô chegando. Mas você já estava aqui, chegou a 1 hora, a meia hora, ele estava. Digo, não sou eu. Tenho certeza que era você. Eu, já sabendo que a Zelma estaria no lugar, já disse, não, tá bom, você está me confundindo com a professora Zelma Madeira, sou outra pessoa. Mas isso acontece muito, isso é o olhar racista, né? E essa história, assim, de você... Os territórios, realmente. Onde é que estão os negros? Pela questão do racismo, que se alia também à questão econômica, estão nos lugares de pobres, né? Não estão nos lugares de consumo, com mais algum tipo de privilégio. Isso é naturalizado. Se é naturalizado, é porque corresponde a uma estrutura. Realmente, você vai num restaurante com algum padrão de consumo, você não vê negro, a não ser servindo. E não é porque o Estado tem mais ou menos negro, não. Um dos estados no Brasil que tem maior quantidade de negros é a Bahia. E você Aí não você vê... vai na Bahia, no Salvador, você entra e sai dos lugares e não vê negro no shopping, no restaurante. Não existe isso, né? Então, junto com essa coisa do bloco e de achar que nós temos sempre a mesma ação, então, assim, todos os negros são bandidos, por exemplo, né? Desconfie. Se você está num lugar, segura a sua bolsa se você vê um negro por perto. Pode ser o presidente Obama, mas é negro. Porque né? todos os brancos são heróis e heroínas. Eu fico pensando nessa coisa que nós estamos falando aqui, um pouco da atualização da ideia de racismo estrutural e de como ele perpassa a sociedade como um todo, né? Podemos pensar no meio político, podemos pensar na arte, na cultura, tudo isso, né? Só que, às vezes, é como se tivesse um tempo até para perceber isso, sabe? Vou dizer uma coisa que pode parecer um exemplo bobo, tá? Mas eu fiquei pensando, eu e meu companheiro estávamos há algum tempo atrás assistindo uns filmes românticos.
e eram com casais negros. E aí nós comentamos que na nossa juventude nós nunca vimos filmes românticos com casais negros, sabe? De verdade. Não existia. Não tinha, é como se Love Story, entendeu? Fosse Love Story White, sabe, Love Story, aquela coisa toda, né? Então a gente precisou chegar na faixa dos 50 anos, por exemplo, para encontrar algumas referências de ver coisas boas, comédias românticas, nada demais. Mas o que isso nos afetou? Nós ficamos pensando, inclusive, na maneira como nós fomos criados e criadas para ver brancos e brancas, como nossos objetos de desejo, como aqueles que amam e são amados, e nós não somos. Nós nunca fomos as heroínas, os heróis, né? Aí você pergunta, por que o Wakanda, o filme, fez tanto sucesso, Pantera Negra? Por que tinha gente adulta, emocionada lá de ver um filme? Gente, um filme, uma fantasia. Mas aquilo ali estava incrustado no que vem muito antes disso. E é falando no racismo estrutural que tu consegue entender esse tipo de coisa. Por que eu não posso, de repente, né, não passa pela minha cabeça me tornar uma delegada? Ou não poderia passar pela minha cabeça tornar uma professora, ou uma cantora, uma gestora? Eu nunca me vi. E o papel isso da precisa ser visto. Maju ali, Exato, como jornalista, é importantíssimo. numa emissora, né, com audiência como é a Rede Globo, é muito importante, né? Mas ele precisa ser replicado. Com certeza. Em várias vezes. Porque é o seguinte, o exemplar de qualquer coisa, o exemplar de ser mulher, o exemplar de ser negra, o exemplar de ser de uma região, eu sou a única negra, eu sou a única mulher, eu sou a única nordestina, em qualquer circunstância, reforça mais ainda a compreensão que a gente vai ter da exclusão, né? Ou da meritocracia, que para alguns é bem-vindo. Durante muito tempo, talvez, num curso de 1.200 alunos no Direito da Universidade Federal de Ceará, eu me lembro bem que éramos 3 pessoas negras, né? Então, nós éramos os exemplares. Nós éramos os exemplares. Como você está numa... tá aqui, o exemplar para não dizer que na Arca de Noé faltou, certo? Então, a gente precisa ter mais Majus, mais Flávias Oliveiras, muitas. Sim. Precisamos ter mais Matildes, mais Marti, não é? Precisamos nos... Eu espero que um dia chegue a ser natural, que a gente não precise... Olha, que legal uma negra na TV. Não! Normal. Tem que estar lá, como em qualquer canto, em qualquer situação, em qualquer nível, qualquer tamanho, não importa, sabe? Essa segregação é muito... O meu pai, ele tem a pele negra, né? Ele é negro, minha família inteira. Ele foi o único aluno de matemática a terminar o curso da UES na época dele. Só tinha ele negro. E aí meu pai ele veio de uma situação de favela, ele morava na favela da Verdes Mares, então realmente para ele foi sempre tudo muito difícil. Meu pai hoje ele vai estudar para o doutorado, já tem vai fazer 60, pouquinho assim, mais de 60, e ele conseguiu agora ser doutor. Entendeu? Olha quantos brancos, né, pessoas brancas, vamos dizer assim, conseguem isso, sei lá, diga a média, assim, quem... Não, hoje tem doutor com 30 anos. Pois é, com 30 anos. Nunca trabalhou olha na vida, o dobro dessa média, né, que meu pai vai conseguir se tornar. Eu, por exemplo, fiz o doutorado, terminei o doutorado com 53 anos. Terminei a graduação com 23, na época Sim. certa, lá atrás. Só que quando eu terminei a graduação, nos anos 80, era o suficiente e negro, a gente não conhecia negro com doutorado. Não. Né? Era raro. Né? Então, eu demorei um tantão para conseguir concluir o doutorado em função do que é esperado para a minha raça. Sim. Né? Que é não estudar. É triste, assim. Né? Agora, a gente pode entrar na questão das cotas. Por isso que as cotas são importantes. Então, e como é que as políticas públicas, elas melhoram a situação, né? No caso aí do pai da Micaela, né? No caso da professora também, né? Abriu, assim, também um leque muito importante, né? Eu acompanhei essa questão das cotas agora, no século XX, desde o início. Eu fui ministra do governo Lula para a igualdade racial, né? E lá atrás, em 2003, 2002,
falar de cotas publicamente era como se você estivesse xingando alguém. Né? Exatamente. O Verdade. quanto que era, que tinha aversão a isso. Né? E por isso que é importante ter lei, né? Porque não interessa se tem aversão ou não tem aversão, os negros têm direito, né? Direito a estudar. E em função da lei, que é a Lei 12.711, que é de 2012, demorou mais de 10 anos tramitando os processos do legislativo para o executivo, para ser aprovado. E porque é lei, hoje todas as universidades federais no Brasil executam de alguma forma a lei de cotas, né? É garantido por lei. A lei e a ação conjuntamente é extremamente importante, né? Esse ano tem uma revisão dela. Tem uma revisão, tem aí uma polêmica. A lei não diz que com uma avaliação é para terminar o sistema, para deixar de existir. Para encerrar. A lei não diz isso, mas isso é uma interpretação. Inclusive tem uma presente, lacuna, porque ela diz que em 10 anos precisa haver uma avaliação, uma revisão. Só que a própria lei não aponta que critérios, o que será avaliado. Então, já que não trata disso, tem uma omissão legislativa aí, que, na minha opinião, essa lei ela não precisa ser, ela não tem como ser alterada nesse momento, a não ser que tenha uma outra lei que vá criar os critérios, estabelecer, avaliar o quê, como, com quem, né? Criar critérios objetivos para essa avaliação. Mas aqui, tocando um pouco nas políticas públicas, e aí eu quero dizer, a Matilde ela teve num momento histórico em que as políticas públicas surgiram no Brasil, a partir do governo federal, né? Tínhamos experiências esparsas em alguns estados, a partir de governanças democráticas. A gente vai avaliar, então, com isso, concluir que as políticas públicas são muito recentes. São recentes. São. Nós temos 522 anos de intrusão colonial no Brasil e 19 anos, na verdade, porque começaram em 2003, de políticas públicas. Mas vamos aí pegar um marco de 1988 que colocou, por avanço da agenda política dos movimentos sociais antirracistas, sobretudo os movimentos negros, o racismo entre a condição de crime entre as garantias fundamentais, né? Então, é papel também das políticas públicas reprimir o racismo enquanto crime. E aqui no Ceará nós temos passado atualmente no processo de construção, de defesa da criação da delegacia de crimes de intolerância religiosa, de racismo e de LGBTfobia. Quer dizer, é o Estado também atuando nas políticas públicas repressivas, porque, de algum modo, elas precisam ser pedagógicas, né? Então, a gente não pode dizer que o racismo é crime inafiançável e não ter os equipamentos necessários para isso. Não é? Mas delegada, eu gostaria de perguntar à delegada Arlete, como a Marti disse, é um crime inafiançável, mas ainda existe muita dificuldade em se cumprir a lei, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Exatamente. É importante a gente tocar nesse ponto quando a gente fala de racismo estrutural, porque a primeira dificuldade que a gente vai ter é exatamente a vítima entender que está passando por uma situação de racismo. E é importante a gente trabalhar essa consciência de que o racismo existe, que a nossa sociedade ela é racista. Existe o preconceito, existe a discriminação. E como são os protocolos? Como acontece isso? E o que você deve fazer quando você passa por isso aí? O que é o racismo? O que é a discriminação? E o que é a injúria racial? Tudo isso é importante. Nós temos uma lei que trata do racismo no Brasil, que é a Lei 7.716. E aí a gente vai ter 3 eixos que são importantíssimos. Porque aqui a gente está falando do racismo étnico, mas tem também, que eu não gosto de falar nem de intolerância, né? A gente comenta muito, racismo religioso. Quando a gente escuta falar aqui de apartheid, quais são as religiões das religiões, as que mais sofrem o racismo mesmo? São as religiões de matriz africana, são as que mais sofrem. E por conta de uma omissão legislativa,
existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que a lei de racismo ela é aplicada, tanto em casos de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Então, nós temos 3 eixos. Agora, o importante a gente tem que ter esses equipamentos, por quê? Exatamente por conta do reconhecimento, primeiro, de uma sociedade racista e, segundo, da sutileza do processo. Por quê? Porque não é simplesmente eu chegar e chamar alguém de negro ou ofender a honra, como na injúria racial. O racismo estrutural, ele é muito sutil, porque ele obstrui direitos, ele nega direitos. É você ser negado, por exemplo, a entrar num estabelecimento comercial. É você te negar um emprego. Por quê? Por conta da sua aparência. O que é o preconceito? A gente entender. Eu acho esse assunto muito importante. A gente tem que pautar realmente. O que é o preconceito? Você julgar pela aparência. O que é discriminar? É você negar direitos. Então, a importância de um equipamento desse que a gente está conversando aqui, que é uma delegacia de combate à discriminação, é exatamente para trabalhar essa garantia de direitos. E o que está faltando, delegada? Está faltando uma lei que regulamente o equipamento. Nós temos o equipamento pronto, temos a capacitação em formação, já uma formação em andamento, exatamente para treinar. Por quê? Porque o policial que ele vai tratar com essa temática, ele tem que ser um policial diferenciado. Ele vai ter que ter um olhar diferenciado, né? Ele vai ter que entender todo esse processo histórico, né? Até quando a gente fala de racismo e a gente vai falar de raça, a gente tem que entender que é uma expressão que ela tem esse caráter, ela foi cunhada, forjada com esse caráter para dar esse tom de biológico da coisa, do fenótipo. Quando, na verdade, a gente tem uma construção social histórica de dominação. E de dominação sobre o quê? Sobre os nossos corpos. Então, é preciso ter esse olhar diferenciado, né, para essa dor, para essa violência, que não é aquela violência de sangue que está ali aparente, né? Como, por exemplo, você vai fazer uma investigação de homicídio, não está ali. Mas a dor, ela é profunda. E ela precisa ser... É na alma. O racismo, ele dói na alma. Eu acho muito interessante quando a senhora toca no tema da formação. Porque eu acho que assim como, por exemplo, a delegacia da mulher, se tu não tiver funcionários, quem for lidar com esse tema, né, afinado com essa discussão minimamente, qual o resultado disso? Porque aí a gente de fato não ataca o cerne do problema. Eu acho que uma das coisas que contribui muito para a dificuldade de entendimento do quanto o racismo estrutural é concreto, ele age na vida das pessoas, né, é justamente também a gente não tocar nisso de forma concreta e também ter mecanismos como a delegacia, ter legislação. Porque isso tudo também, a meu ver, é correlação de forças. Sim. Eu, sinceramente, não acredito, minha gente, em luta antirracista em que não se discuta privilégios e desigualdades. Quem obtém os privilégios, quem obtém as desigualdades? Ou seja, quem apanha, quem não vai ser punido. A gente tem uma série de exemplos. Nós poderíamos passar uma boa tarde aqui falando, né, sobre... você conhece alguém que foi punido por racismo? Não. Conhece por feminicídio? Também não. Não sei o que, aquela coisa toda. Mas eu acho mais interessante esse aspecto positivo. O que é que a gente vai fazer de fato? Doa a quem doer. Aí sim. Quando a tem Vera que começar coloca... com nós brancos reconhecendo os nossos privilégios, né? Eu acho que sim. Tem que começar por aí. É um bom começo. Necessário. Necessário. Quando a Vera coloca, que eu achei muito interessante, né? A questão da gente ter a formação. O que é que acontece quando a gente não tem essa formação? A gente vai ter uma outra violência, que é a violência institucional. Isso. Que é você chegar e contar. Eu achei muito interessante, já que você falou de delegacia da mulher, né? A gente tem um eixo que é da violência contra... E que o racismo está também, né? Ele perpassa pelo eixo da juventude, pelo eixo da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, a gente divide os eixos, mas todos eles dialogam aí, não é? Então, eu achei muito interessante, é uma capacitação em que uma policial, mulher, ela chegou e foi treinar os policiais homens, né? No nosso departamento, nessa formação. E ela pergunta assim, como foi a sua última relação sexual? E o homem se assustou. Ele disse, por que você está me perguntando isso? Porque é isso que você pergunta para uma vítima. Olha o impacto disso na vida de uma vítima. Ela falar de uma violência doméstica, ela falar íntima, de um estupro, ela falar de um abuso sexual, de um assédio. Olha o impacto. Então, é esse policial que consegue criar uma situação de empatia. É disso que a gente precisa. Na delegacia da mulher, no eixo da juventude. O ideal seria em toda a polícia, mas a gente chega lá.
Agora, Mas essa delegacia, ela está se preparando nesse nível? Ela vai preparar esses profissionais? Ela vai preparar, inclusive com um debate sobre a questão da intolerância religiosa, que é um eixo muito importante, porque aqui o que a gente quer, a pretensão da gente é trazer o quê? É o respeito, é a tolerância a todos os sagrados, a todos os credos. É um equipamento onde ele vai realmente agregar, porque nós vivemos um momento de muita polarização, de muita intolerância, de muita violência realmente, e um equipamento desse, ele é essencial nos dias de hoje, um equipamento que agregue, que traga os temas para a pauta de discussão, de formação, né? Além de fazer o trabalho da polícia investigativa, que é a repressão qualificada, também trazer toda essa formação. é bastante interessante falar dessa capacitação. Primeiro, valorizar o que a gente está vivendo aqui. Você, como uma mulher branca, falando as mesmas coisas que nós, mulheres negras, estamos falando em relação ao racismo. Porque a defesa dessa situação, né, de racismo não é apenas para a população negra, né? Afeta a sociedade como um todo. Então, a defesa tem que ser ampla. E a outra coisa é que a capacitação serve em todo e qualquer lugar, né? Eu trabalhei muito tempo assessorando lá em São Paulo, na Zona Leste, o movimento de saúde, que tem um histórico, o movimento de saúde da Zona Leste tem um histórico muito visível para o Brasil todo. E uma das coisas era, né, naquele momento, capacitar as lideranças populares para atuar na área da saúde, na questão de combate à violência contra a mulher, combate a desigualdades, e também os profissionais, né? Uma mulher preta chegando lá na ponta, num serviço de saúde, ela muitas vezes é hostilizada porque é negra, né? Mas eu acho que depois eu gostaria até de falar melhor sobre isso, porque é importante você não ser racista, mas é fundamental que você seja antirracista, né? Uhum. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres falando sobre racismo estrutural. E você que está nos assistindo, já pensou que algumas falas e hábitos pejorativos podem reforçar o racismo? Eu garimpei na internet um vídeo da Veja.com que mostra algumas expressões racistas que nós falamos sem perceber. Vamos ver? Serviço de preto. As pessoas usam muito a expressão mulata, morena, para me identificar. A moreninha ali. Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou tuas negas. Quando me chamam de exótico, porque eu não sou branco. Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente. Mulato. A minha primeira memória, assim, de racismo foi quando eu estava no prezinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembra até o nome dele, ficou muito marcado para mim. Falou assim, sua pomba preta. E eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado, entender o sentido e o significado disso. E eu falei assim, e você é uma pomba branca? E ele falou pra mim, pelo menos eu sou branco. Denegrir. Então... É grave. Isso fica... A moça que falou que estava no prezinho, ela já é uma mulher adulta. O quanto a pessoa carregou aquele peso durante a vida, né? Então, todas nós somos neguinhas, somos
menos inteligente, tem termos para isso. E isso marca, porque intimamente nós sabemos que não somos o que a pessoa está falando, mas nós não temos argumentos, porque fomos tomados, né, por essa visão pejorativa e de maltrato às pessoas. Né? As pessoas são maltratadas. Né? Mas são essas coisas que normalizam, né? O racismo, a brincadeira, Exato. a piada, né? Algumas músicas, né? É porque isso torna, acho que até o termo, né, que está sendo usado até em termos literários, fazer a discussão do racismo recreativo. Isso. Né? Que é justamente aquela ideia que você coloca isso de uma forma como se não fosse sério, fosse só uma piada, fosse só uma brincadeira, não foi nada. E aí o contraponto que eu vejo que se pode fazer a isso é uma prática que posso tentar pensar em termos de que a gente chama também de letramento racial, uma prática educativa de dizer coisas que você simplesmente não vai tolerar mais. Um exemplo, por exemplo, em relação às mulheres, né? Muitas vezes nós somos tratadas com diminutivos ou com expressões ditas afetuosas, minha querida, né? Fofinha, lindinha, e não usam teu nome e sobrenome. Eu, especialmente em termos de mulheres negras, aprendi com as mais velhas, eu faço questão. Eu não sou a Verinha, eu sou a Vera Rodrigues. E dependendo do espaço, é a professora, a doutora Vera Rodrigues, tanto quanto as minhas colegas brancas. E isso, por vezes, pode ser lido na chave da arrogância, na chave da falta, né, de uma humildade. Por que cobram tanto de negros e negras uma certa humildade que nos retira uma certa dignidade? Eu gosto de ter muito cuidado com isso. O afeto não precisa ser tratado dessa forma que me parece muito reducionista. Né? Não precisa. Então, essas coisas também do trato da fala, né? Também está imbrincado nisso. E aí eu gosto muito, eu acho que é um trabalho que é muito bom para as pessoas brancas lerem mais sobre isso, é o livro da Djamila Ribeiro, né? Que é um pequeno manual antirracista. Sim. Porque ele foi feito justamente para quem fala isso. Não é para mim, não é para nós aqui. Com certeza. Então, vamos fazer isso também. Sobre essa questão do letramento, é muito importante que ele se dê também no âmbito das políticas públicas, né? Por exemplo, quando uma pessoa que está estudando em determinada instituição questiona por que ela vai estudar sobre o racismo, é porque ela está bem enraizada no racismo, né? Mas o Estado, quanto maior a responsabilidade dele de tratar essa questão de forma incisiva, organizada, planejada, direcionada, mais elementos nós vamos ter de combate ao racismo. E eu estou falando propriamente das políticas públicas. As políticas públicas, elas também têm um papel educativo, né? E a gente fala muito do racismo institucional e ele existe, e o racismo institucional ele não é praticado pelas paredes das instituições, as instituições em abstrato, elas são preenchidas de pessoas, ela é praticada da pessoa que está na porta do serviço até aquele que tem a função mais relevante dentro do serviço, né? Às vezes do porteiro da escola à diretora, à professora, aos professores, aos docentes, do porteiro do serviço básico de saúde aos médicos e médicas, né? Mas é por isso que nós consideramos, e aqui eu vou dar o exemplo do Ceará, da experiência que nós estamos tendo. Em outubro do ano passado, o governador Camilo Santana criou, aceitando um projeto nosso, o Selo Município Sem Racismo, que é uma estratégia de municipalizar as políticas de promoção da igualdade racial. E um dos critérios para que os municípios estejam aptos a receber esse selo é exatamente ter formação continuada de servidores e gestores sobre as questões étnico-raciais. Porque sem essa formação, as pessoas não têm letramento. Então, elas vão continuar achando que piada de negro é brincadeira e não é crime, né? Elas vão continuar achando que no atendimento ao serviço, quando chega uma pessoa negra, ou ela pode ser negligenciada, ou ela pode ser tratada de uma forma menos cortês do que as pessoas brancas. E isso acontece. Esperar, né? tempos. Esperar tempos. Deixa ali esperar tempos. Então, essa formação faz com que as instituições sejam
tratadas, e os concursos públicos de serviço, todos deveriam ter esse tipo de exigência, né? Porque os concursos eles são voltados para a pessoa saber de tudo numa perspectiva metodológica que não se aplica na realidade. Você não pode ser educador de um projeto de uma educação pública sem antes compreender a questão das relações raciais, de como você vai tratar essa questão e tratar as pessoas, né, negras, e tratar as pessoas brancas para que elas também não sejam contaminadas ainda mais pelo racismo. É esse o papel do Estado. E aqui no Ceará, o Selo Município Sem Racismo tem essa estratégia de fazer um enfrentamento real ao racismo institucional a partir de formações contínuas e sistemáticas, né, com a possibilidade de avaliação do resultado dessas formações, até porque nós precisamos tirar da educação a responsabilidade exclusiva do enfrentamento ao racismo. É por isso que a Lei 10.639, ela não tem eficácia suficiente, porque está toda a sociedade mergulhada no seu racismo do dia a dia, do cotidiano. Aí chega na educação, nós queremos que ela nos salve do mal-estar disso tudo, né? Ou da ignorância disso tudo. Então, se você leva a questão, a formação para as políticas de saúde, para as políticas de habitação, para as políticas de segurança pública, para as políticas de desenvolvimento econômico, que a gente precisa saber que a questão étnico-racial ela tem que estar perpassada em todas as questões do Estado. Nós não queremos também estar ali naquele cantinho, ó. A igualdade racial é ali um cantinho, dado geralmente a uma pessoa negra, que ela vai ficar feliz por ter aquele... Não. A questão étnico-racial, enquanto ela não penetrar todo o aparelho estatal, ela não será resolvida. Quero dar um exemplo. Quando eu trabalhei no governo federal, minha função foi coordenar, a principal, né, a prioridade, coordenar política para quilombos no Brasil. E eu tinha que falar com os outros ministros, porque, concordando com a Marchir, né, é um papel de toda a estrutura estatal. E muitas vezes, quando eu ia conversar com outro ministro ou ministra, vinha a pergunta assim, ué, mas tem quilombo no meu estado? A pessoa já tinha sido governador, governadora, senador, senadora, deputado estadual, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, se o gestor principal nunca pensou, como é que vai acontecer, né? Então, trabalhar com a lógica do conhecimento e o reconhecimento na política pública, junto com orçamento, junto com lei, é fundamental, porque se nós não enxergamos o que vemos, porque alguma coisa está errada, né? E no Brasil tem 6.000 quilombos. No Ceará tem 82 quilombos, né? Mapeados. E o Brasil não reconhece isso, né? E eu queria saber um pouco da Micaela, como é que ela no racismo, como é que ela enxerga na música o racismo? Isso aí já vem de muito tempo. Tem letras que a gente precisa mudar quando vai fazer nos bares, restaurantes, eventos particulares, tem coisas que a gente não canta. E, na verdade, eu até pegar um gancho aqui, por exemplo, a gente falou assim, vamos terminar com uma música de samba e tal. As pessoas dizem, termina com Clara Nunes, mas Clara Nunes era branca. Ninguém diz, vamos fazer Dona Ivone Lara. Quem é Dona Ivone Lara? As pessoas não conhecem, né? É como se automaticamente vem o branco primeiro, para depois vir o negro, entendeu? Ou a negra, no caso, né? E eu acho assim que isso, a gente que trabalha com essa frente de arte, de trazer a diversão para as pessoas, mas a gente também tem que trazer essa crítica, né? O Samba Delas, que é um grupo que eu também faço parte, a gente fez homenagem a Leci Brandão, que é uma compositora excepcional, uma das referências, né, no samba, mas pouquíssimo vista. Quando você coloca samba, parece quem? Maria Rita,
que é maravilhosa, mas é branca, né? Não aparece as tias baianas, Roberta né? Sá. Roberta Sá, entendeu? Existe, assim, existe uma apropriação do ritmo. Dona Ivone Lara teve músicas, ela conseguiu cantar as músicas dela já quando ela já era uma senhora. Quem cantava era o sobrinho dela. Ela dava as músicas para ele cantar, ele assinava como compositor das músicas e ele que cantava. As mulheres não tinham vez. Você vê e você vê que as mulheres negras é bem pior essa visão, essa situação. A Jovelina Pérola Negra também Isso, um processo desse. Jovelina Pérola Negra, ela tem músicas incríveis, incríveis, mas são pouquíssimas pessoas que cantam na música Jovelina Pérola Negra. E eu já passei por muito preconceito, não só por ser mulher, porque ser mulher é um problema, né? Assim, É um outro problema, né? que não é para ser. Vamos colocar que não é para ser, mas ser mulher, ser preta e ser homossexual, todos esses preconceitos eu já passei em vários locais, de N formas. E a gente precisa dessa delegacia funcionando, tá certo? E a música, eu espero que ela traga isso cada vez mais, né? E que a gente, como artista, possa pensar nessas ações, possa estudar e trazer isso nas canções, nas composições, para todo e qualquer público que possa vir nos assistir. Pois traga a sua alegria aqui pra gente. Vamos encerrar com a música da Micaela. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos de Dona Ivone Lara, que é nossa dama maravilhosa. Vamos, maravilhosa. É isso. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, bora mulherada, vai. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sonho meu, Sonho meu. sonho meu. Sonho nosso. Vai buscar quem mora longe. Sonho